Olá, amigos da leitura. Hoje o Clube de Leitura se reúne para conversarmos sobre o livro O Capitães da Areia, de Jorge Amado. Hoje é dia 7/10/2025 e, por garantia da Lei número 3.709 de 2018, a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, salientamos que os presentes para todos os fins de direito autoriza a utilização das imagens e vozes constantes em gravações, fotos e filmagens decorrentes da participação na reunião do Clube de Leitura do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Emeron, nesse dia 7/10/2025. As imagens, vozes e apresentações poderão ser exibidas em meios audiovisuais, publicações, divulgações, nos portais midiáticos, redes sociais e repositório institucional da Emeron, e outros meios de disseminação da informação e do conhecimento. A autorização nesse termo é gratuita e por prazo indeterminado. Deixa eu verificar se está funcionando o link para registro de presença. Ok, está funcionando. Vou colocar aqui Depois eu volto a repetir o link. Aqueles que são internos podem registrar presença na reunião. Como destaque, eu vou colocar duas questões. Uma, na realidade, que é a sugestão do Almício para que nós tivéssemos um livro para a gente ler durante todo o ano. Qual que é a origem da sugestão dele? Como nós temos nas regras para a escolha dos livros, a gente tem uma limitação do número de folhas, que não passe ali de 280, né, páginas, porque senão a gente não consegue ler no tempo previsto, né, porque no outro mês já tem outro livro. O Almício sugeriu que nós escolhêssemos um calhamaço e que lêssemos durante o ano todo. Eu achei a ideia muito boa, e ele sugeriu também qual seria esse livro, que no ano que vem, em 2026, a obra Grande Sertão Veredas fará 70 anos. E muitos eventos que farão menção a essa obra, né? E nós criarmos o nosso evento aqui também, que seria nós lermos o Grande Sertão Veredas ao longo de 2026. E eu falei, ótima ideia, e eu sugiro que nós usemos as segundas reuniões do mês para essa finalidade. E daí nós criarmos um plano de leitura, né, um planejamento do que a gente lê em cada mês, para chegar no final, em novembro, a gente já ter a conclusão da leitura do Grande Sertão Veredas. Eu creio que não vai ser exaustivo, porque nós vamos ler em pequenas partes, né, até a conclusão. E todos os meses nos encontraremos para falar daquele período que a gente leu, o que deu desse período. Então, como nós temos o livro do mês, tipo agora o livro do mês de outubro é Capitães da Areia, nós teremos o livro do ano. O livro do ano 2026 será Grande Sertão Veredas. Eu gostei demais da proposta, e ele hoje está numa reunião, talvez ele não consiga se desobrigar dessa reunião em tempo de estar aqui entre nós. Mas, sendo possível, ele viria para essa reunião e apresentaria os seus motivos e a sua sugestão. Então, eu só repasso a vocês essa ideia, e de antemão já antecipo que tem a minha adesão. Eu fiquei empolgadíssimo com a ideia, e eu encaminho aos presentes para que a gente sujeite a aprovação, né, do conjunto aqui que participa, para a gente ter essa tarefa no próximo ano.
Então, pensem a respeito. Se tiver alguma sugestão a acrescentar, por favor, pode usar esse espaço para poder apresentarem também. Tá? Esse era um destaque. O outro destaque é que nós estamos em processo de seleção dos livros. Já recebi algumas propostas, ainda não respondi porque não cataloguei. Mas nós temos até dia 20, eu já recebi umas 3 listas já. E nós, até dia 20, nós podemos fazer sugestões. Também não fiz a minha ainda, vou fazer essa semana. E até dia 20 podemos fazer sugestões, e no dia 21, daí será apresentado, deixa eu ver aqui, no dia 21, a apresentação da lista dos livros selecionados pelo critério de escolha do livro do mês. O início do prazo para a elaboração de uma lista de 11 livros começa no dia 21 também, certo? Então, até dia 20, vocês poderão fazer as indicações. No dia 21, eu já terei os livros que passaram pelo filtro da nossa seleção aqui como curador, né? E passado por esse filtro, daí vocês poderão fazer a lista de 11 livros para ser o livro do mês. Os mais votados serão os livros do mês. Em caso de empate, para chegar no 11º, daí segue aquelas regras que foram colocadas na última reunião. Nós vamos fazer, se os empatados excederem o 11º posição, nós selecionaremos aqueles últimos colocados e vamos colocar em enquete, tá? Mas os que passarem com posição indiscutível ali de mais apontados, ficarão já selecionados. Só vai para a enquete os que empatarem até acumular o 11º. Claro que pode acumular mais. Digamos que escolhemos 9 livros e na posição 10ª e 11ª acumulou 5. Ou seja, vai dar 10 livros para a gente escolher só 2 livros. Então, é por isso que vamos fazer pela enquete. Tá bom? Acho que fica entendido. Então, a partir do dia 21, nós faremos a escolha a partir da lista já filtrada. Então, eram esses 2 avisos sobre a proposta do Almício e sobre a seleção dos livros. O livro dessa semana, desse mês, que é Capitães da Areia, de Jorge Amado, é sugestão da Thelma. A Thelma hoje fez contato, disse que estava bastante atarefada e talvez não pudesse participar da reunião. Como o texto para apresentar o tema de hoje, eu escolhi um texto que eu achei bastante pertinente. E o texto por si só justifica essa pertinência. Chama-se Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Esse texto ele está num livro homônimo chamado, obviamente, Olhos d'Água, em que ela faz uma série de contos. Eu teria dificuldade em classificar se é conto, se é uma crônica, mas vamos colocar aqui como sendo um conto. E Olhos d'Água, de Conceição Evaristo, diz assim: uma noite, há anos, acordei bruscamente e uma estranha pergunta explodiu na minha boca. De que cor eram os olhos da minha mãe? Atordoada, custei a reconhecer o quarto da nova casa em que eu estava morando e não conseguia me lembrar de como havia chegado até ali. E a insistente pergunta martelando. De que cor eram os olhos da minha mãe? Aquela indagação havia surgido há dias, há meses, posso dizer. Entre um afazer e outro, eu me pegava pensando, de que cor seriam os olhos da minha mãe? E o que a princípio tinha sido um mero pensamento interrogativo, naquela noite se transformou em uma dolorosa pergunta carregada de um tom acusativo. Então,
Eu não sabia que cor eram os olhos da minha mãe? Sendo a primeira de 7 filhas, desde cedo busquei dar conta das minhas próprias dificuldades. Cresci rápido, passando por uma breve adolescência. Sempre ao lado de minha mãe, aprendi a conhecê-la, decifrando o seu silêncio nas horas de dificuldades, como também sabia reconhecer os seus gestos, prenúncios de possíveis alegrias. Naquele momento, entretanto, descobria cheia de culpa por não recordar de que cor seriam os olhos. Eu achava tudo muito estranho, pois me lembrava nitidamente de vários detalhes do corpo dela, da unha encravada do dedo mindinho do pé esquerdo, da verruga que se perdia no meio da cabeleireira crespa e bela. Um dia, brincando de pentear a boneca, a alegria que a mãe nos dava quando, deixada por uns momentos, o lava-lava, o passa-passa das roupas alheias, e se tornava a grande boneca negra para suas filhas. Descobrimos uma bolinha escondida no couro cabeludo dela. Pensamos que fosse carrapato. A mãe cochilava e uma das minhas irmãs, aflita, querendo livrar a boneca mãe daquele padecer, puxou rápido o bichinho. A mãe e nós rimos e rimos e rimos do nosso engano. A mãe riu tanto das lágrimas escorrerem. Mas que cor eram os olhos da minha mãe? Eu me lembrava também de algumas histórias da infância da minha mãe. Ela havia nascido em um lugar perdido no interior de Minas. Ali, as crianças andavam nuas até bem grandinhas. As meninas, assim que os seios começassem a brotar, ganhavam roupas antes dos meninos. Às vezes, as histórias da infância de minha mãe se confundiam-se com as de minha própria infância. E lembro-me de que, muitas vezes, quando a mãe cozinhava, a panela subia cheiro algum. Era como se cozinhasse ali apenas o nosso desesperado desejo de alimento. As labaredas sob a água solitária que fervia na panela, cheia de fome, parecia debochar do vazio do nosso estômago, ignorando as nossas bocas infantis em que as lágrimas brincavam a salivar sonhos de comida. E era justamente nesses dias de parco ou nenhum alimento que ela mais brincava com as filhas. Nessas ocasiões, a brincadeira preferida era aquela em que a mãe era a senhora, a rainha. Ela se sentava no topo de um pequenino banquinho de madeira. Felizes escolhíamos flores cultivadas em um pequeno pedaço de terra que circundava o nosso barraco. As flores eram depois solenemente distribuídas por seus cabelos, braços, pelo colo. E diante dela fazíamos referência à senhora. Postávamos deitadas no chão e batíamos cabeça para a rainha. Nós, princesas, em volta dela cantávamos, dançávamos e sorríamos. A mãe sorria de uma maneira triste, com um sorriso molhado. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? Eu sabia desde aquela época que a mãe inventava esses e outros jogos para distrair a nossa fome. E a nossa fome se distraía. Às vezes, no final da tarde, antes que a noite tomasse conta do tempo, ela se sentava na soleira da porta e juntas ficávamos contemplando as artes das nuvens do céu. Umas viravam carneirinhos, outras cachorrinhos, algumas gigantes adormecidos, e havia aquelas que eram só nuvens, algodão doce. A mãe então espichava o braço, que ia até o céu, colhia aquela nuvem, repartia em pedacinhos e enfiava rápido na boca de cada uma de nós. E tudo tinha que ser muito rápido antes que a nuvem derretesse e com ela nosso sonho se esvaecesse também. Mas de que cor eram os olhos da minha mãe? Lembro ainda do temor da minha mãe nos dias de fortes chuvas,
em cima da cama agarrada a nós, e ela nos protegia com seu abraço. E com os olhos alagados de pranto, balbuciava rezas a Santa Bárbara, temendo que nosso frágil barraco desabasse sobre nós. E eu não sei se o lamento, pranto da minha mãe, se o barulho da chuva. Sei que tudo me causava a sensação de que a nossa casa balançava ao vento. Nesses momentos, os olhos de minha mãe se confundiam com os olhos da natureza. Chovia, chorava, chorava e chovia. Então, por que eu não conseguia lembrar a cor dos olhos dela? E naquela noite a pergunta continuava me atormentando. Havia anos em que eu estava fora da minha cidade natal. Saíra da minha casa em busca de melhor condição de vida para mim e para minha família. Ela e minhas irmãs tinham ficado para trás, mas eu nunca esquecera minha mãe. Reconhecia a importância dela na minha vida, e não só dela, mas de minhas tias e de todas as mulheres da minha família. E também, já naquela época, eu entoava cantos de louvor a todas as nossas ancestrais que desde a África vinham arando a terra da vida com suas próprias mãos, palavras e sangue. Não, eu não esqueço essas senhoras, nossas Iabás, donas de tanta sabedoria. Mas de que cor eram os olhos da minha mãe? E foi então que, tomada pelo desespero, por não me lembrar de que cor seriam os olhos de minha mãe, naquele momento eu resolvi deixar tudo e no dia seguinte voltar à cidade em que nasci. Eu precisava buscar o rosto da minha mãe, fixar meus olhos nos olhos dela para nunca mais esquecer a cor dos seus olhos. Assim fiz. Voltei aflita, mas satisfeita. Vivia a sensação de estar cumprindo um ritual em que a oferenda dos orixás deveria ser a descoberta da cor dos olhos da minha mãe. E quando, após longos dias de viagem para chegar à minha terra, pude contemplar, vi só lágrimas e lágrimas. Então ela sorria feliz. Mas eram tantas lágrimas que eu não perguntei se minha mãe tinha olhos ou rios caudalosos sobre a face. E só então compreendi. Minha mãe trazia serenamente em si águas correntezas, e por isso prantos e prantos a enfeitar seu rosto. A cor dos olhos da minha mãe era da cor dos olhos d'água. Águas da mãe de Oxum, rios calmos, mas profundos e enganosos para quem contempla a vida apenas pela superfície. Sim, águas de mãe. Abracei a mãe, encostei meu rosto no dela e pedi proteção. E senti as lágrimas dela se misturando às minhas. Hoje, quando já alcancei a cor dos olhos de minha mãe, tento descobrir a cor dos olhos da minha filha. Faço a brincadeira em que os olhos de uma se tornam o espelho para os olhos da outra. Em um dia desses, me surpreendi com um gesto da minha menina. Quando nós duas estávamos nesse doce jogo, ela tocou suavemente o meu rosto, me contemplando intensamente. E enquanto jogava o olhar dela no meu, perguntou baixinho. Mas tão baixinho, como se fosse uma pergunta para ela mesma, ou como se estivesse buscando e encontrando a revelação de um mistério ou de um grande segredo. Eu escutei quando, sussurrando, a minha filha falou: Mãe, qual é a cor tão úmida dos teus olhos? Esse texto da Evaristo é emocionante, como é todo o livro Olhos d'Água, e a experiência que ela tem com a mãe dela é a experiência que os Capitães da Areia não têm. A experiência que os Capitães da Areia tiveram quando a, a, Adora. a Dora, quando a Dora veio para o meio deles. Que a Dora, apesar de ser uma criança, eles encontraram nela o arquétipo da mãe, né? Era em Dora que eles viam as mãos protetoras
era um grupo de meninos, não tinha presença feminina, né, no meio deles, e a Dora que veio trazer essa referência e essa lembrança da mãe cuidadora, da mãe que protege os seus, e que mesmo na mesma situação de pobreza com que os Capitães da Areia viviam, que Conceição Evaristo viveu, mesmo tendo toda essa limitação, a Evaristo tinha uma coisa que eles não tinham, né? Eles foram encontrar em Dora e foi por um curto período, né? Que era a presença materna, que era a proteção dessa mãe, que sabia, tinha essa sabedoria, né, de fazer com que momentos tão dramáticos e tão cruéis tornassem uma lembrança eterna de amor. Né? Jorge Amado nasceu em 10 de agosto de 1912 na cidade baiana de Itabuna. Ele era escritor, fez faculdade de Direito no Rio de Janeiro e não exerceu a profissão de advogado. E durante alguns anos viveu no exterior por questões políticas e fez sucesso mundial com seus romances. O romancista faz parte da geração de 1930 do modernismo brasileiro. Suas obras, portanto, valorizam a cultura regional e apresentam crítica sociopolítica. Esse é um traço, inclusive, do modernismo dessa época, né? A questão política e política social e a questão religiosa, né? Então, vai estar presente, está presente nessa obra, né? O romance Gabriela Cravo e Canela é um dos livros mais famosos desse autor, que faleceu em 6 de agosto de 2001 em Salvador. O que ela faz referência aqui é Cravo e Canela. Eu peguei esse texto do Brasil Escola, que é um canal da UOL, mas o livro mais vendido é o Capitães da Areia no mundo inteiro, o mais publicado, o mais traduzido e o mais comercializado foi Capitães da Areia. Apesar de tantos outros livros famosos, né, como Tieta do Agreste, O País do Carnaval, né, tem vários outros livros dele. O Capitães da Areia é uma obra que trata de um romance moderno de denúncia social com tema centrado na miséria dos meninos de rua. O nome do livro faz referência ao bando de meninos dos Capitães da Areia, e essa obra foi censurada pelo governo de Getúlio Vargas e Jorge Amado foi preso durante o período da ditadura militar. Por esse motivo, muitos livros, cerca de 1.000 exemplares, foram queimados em praça pública na capital baiana, Salvador. Os Capitães da Areia, a história dos Capitães da Areia, né, são os menores que se envolvem na trama e vivem na capital baiana, Salvador. Conhecidos como capitães, o grupo reúne cerca de 40 menores, entre 9 e 16 anos. Tem um momento que ele chega quase a 100, tá? Ali eles vão, as crianças vão crescendo, vão ganhando outros rumos e tal, mas eles chegam o número fica bem maior que está dito aqui. É muito menino mesmo, de faixa etária muito diferente também. Entre 9 e 16 anos, que vive num trapiche, que é um velho armazém abandonado no cais do porto. Esse resumo que eu peguei foi do site Toda Matéria. Grande parte da história acontece no mercado, um dos importantes aglomerações comerciais. Ali os meninos de rua pediam dinheiro para comer ou roubavam os que passavam. Além disso, eles costumavam caminhar pelo corredor de Vitória, a área nobre da cidade de Salvador. Pedro Bala é o líder do grupo, um garoto louro que possui uma cicatriz no rosto por combater com o ex-líder, o caboclo Raimundo. Garoto valente que conhece todas as partes da cidade, uma vez que por anos esteve vagueando por Salvador. Tem um caso com Dora, uma das integrantes do grupo. A rotina do grupo era andar pela cidade pedindo dinheiro ou roubando algo para comerem, visto que furtavam cotidianamente e eles aterrorizavam a cidade, grande parte da população. Assim, eram procurados pela polícia, mas pela idade não podia ser preso. Quando capturados, seriam enviados
ao reformatório, um local fechado para menores infratores. Dora e Pedro foram pegos quando roubaram uma mansão e foram enviados para o reformatório. Dora ficou doente e acabou morrendo. Num dos momentos da trama, a cidade de Salvador foi assolada pela varíola. Um dos membros do grupo não sobreviveu. Almírio, por fim, alguns são capturados e outros mortos. Na última parte do livro, o autor apresenta o destino de cada um deles, em reportagens de jornal, essas coisas assim. Antes de partir para... O Almício tinha entrado aqui, mas ele já saiu. Eu ia pedir para que ele apresentasse a sua sugestão, mas ele saiu porque ele está mesmo numa reunião de trabalho e ele falou que ele não poderia mesmo estar em tempo integral aqui. Gente, caso alguém queira opinar sobre o livro, fique à vontade, tá? Eu vou começar a minha fala, mas ela não tem, assim, uma grande necessidade de ser contemplada, não. Então, caso alguém queira falar, por favor, é só levantar a mão que não terá problema. Mas os Capitães da Areia, né, o livro, né, Capitães da Areia, uma obra. Como eu já disse em momentos anteriores, eu tenho paixão por capas, e eu achei essa capa lindíssima, que tem o movimento de um lutador de capoeira, né, e atrás esse contorno da capa aqui, que é feito com aquelas estampas de chita, né, que era muito usado em vestido naquela época, bem mais paupérrima, né, que as mulheres se vestiam com vestidos de chita, assim. As mulheres de Jorge Amado sempre têm alguma com a chitinha, e é muito bonito essas estampas. Eu achei maravilhosa essa contracapa. Eu gosto de capa. Esse livro ele é curioso porque ele nos provoca de diversas maneiras. Eu tenho a oportunidade de estar sempre conversando com o Diógenes sobre as leituras. O Diógenes, por ele estar mais próximo, né, e a gente, entre final de expediente aqui, está sempre passando por ele ali, e a gente acaba conversando sobre as nossas leituras e sobre conversas aleatórias. E como ele também gosta muito de leitura, hoje ele não está participando da reunião, mas ele é uma presença frequente aqui nas nossas reuniões. E nós estávamos falando desse livro, e como esse livro ele é de 37, então daqui 12 anos, esse livro faz 100 anos. Ele está para ser um livro centenário já. E como a abordagem dele é tão presente, tão real no nosso dia a dia. Né? Como você pega aqui, o livro, quando ele começa, ele apresenta para nós os personagens e o cenário dessa história através de notícias de jornal. Ele começa com uma série de notícias, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 notícias. Uma é uma notícia, uma matéria feita pelo jornal sobre os Capitães da Areia, e as outras são cartas que repercutem a matéria do jornal, e que o jornal publica essas cartas nos seus espaços. E é muito curioso porque dessa conversa que eu tive com o Diógenes, a gente falava justamente sobre isso, sobre como o tema do abandono, as pessoas em situação de rua, a questão da credibilidade jornalística, a questão da forma como o jornal tem uma opinião comprada e distante, totalmente distante da realidade. Comprada por quê? Porque quem compra o jornal e quem anuncia no jornal não vai querer
enxergar no jornal uma agressão à sua condição ou à sua contribuição para o caos, né? Então, acaba o jornal sendo muito complacente com esses financiadores do jornal, seja o leitor, seja o anunciante, seja as pessoas que figuram no jornal, que também vendem jornal, né? Porque uma pessoa que é muito midiática, ela catapulta as vendagens do jornal. Então, seja esse grupo todo, ele tem uma opinião sobre como a sociedade, como esse povo deve ser tratado, o povo em condição de rua. Isso a gente vive hoje, não só nas grandes cidades, vive nas cidades pequenas, vive em qualquer lugar em que tenha um trânsito, você vive pessoas em condição de rua, em situação de rua. Por quê? Porque as pessoas vão até ali procurando ir até um outro lugar onde tem oportunidade e acabam ficando por lugares que às vezes você fala bem assim, mas aqui não oferece tanta oportunidade, por que, que vai ficar acumulando? Mas acontece. E o tratamento não mudou em 100 anos. A forma como o jornal aborda esses assuntos não mudou em 100 anos. A forma como as autoridades tratam isso não mudou em 100 anos. E a forma como a criança também, por mais que exista todo um aparato para poder acolher essas crianças, para poder dar uma outra oportunidade para essas crianças, ainda encontra uma série de barreiras que é retratado aqui nesse livro, como a gente encontra aqui. E a gente vai encontrar isso logo. Então, como eu havia comentado com o Diógenes, e eu estou trazendo para vocês essa conversa com ele, como esses temas são atuais, como essa precariedade continua existindo 100 anos depois. No caso, 87 anos depois, 88 anos depois, a gente continua com o mesmo problema social, com o mesmo problema com a imprensa, com o mesmo problema da forma como as autoridades tratam isso. E quando eu falo da forma como as autoridades tratam, não estou aqui sendo panfletário. Estou falando do livro. Porque o livro, o que, que ele começa? Ele começa com a matéria do jornal Crianças Ladronas. Eu sempre achei que essa palavra ladrona estivesse errada. Eu sempre achei que ela era errada. Lendo agora o Capitães da Areia, que eu já li isso na adolescência. Eu havia lido esse livro. E eu voltei a ler agora por causa do clube de leitura, né? Então, muita coisa já tinha me perdido na memória, perdido no tempo, e eu não lembrava dessa expressão, e eu sei que a palavra ladrona, eu achava que era uma palavra errada. E daí eu vi aqui, falei, mas é uma notícia de jornal, um livro com quase 100 anos, então deve existir essa palavra. E fui no Volpe, né, para ver, a palavra existe realmente, né, ladronas existe. Eu não sabia que ela existia, eu achei que era uma palavra errada. E o livro começa com essa matéria no jornal. O jornal é... Deixa eu ver como é que é o nome do jornal. Publicado no jornal Folha da Tarde. Reportagem publicada no jornal Folha da Tarde, na página de fatos policiais. Então, ele publica no jornal que os capitães da Areia haviam entrado na casa do comendador e assaltado o comendador. Onde eu vejo daí o problema? Alguns problemas que surgem e que permanecem, né? Que surgiram lá e permanecem. Veja que o jornal, o livro começa na página 11, aqui na minha edição, começa na página 11 e já na página 13, ou seja, 2 páginas depois, ele já rotula quem financia o jornal e rotula quem é a notícia na página policial. Ele diz, lá na página 13, não tinha passado ainda 5 minutos quando o jardineiro Ramiro
ouviu gritos assustados vindos do interior da residência. Eram gritos de pessoas terrivelmente assustadas. Armando-se com uma foice, o jardineiro penetrou na casa e mal teve tempo de ver vários moleques que, como um bando de demônios, na expressão, daí colocou entre parênteses, na expressão curiosa de Ramiro, fugiram saltando as janelas e carregando os objetos de valor da sala de jantar. No próximo parágrafo ele diz: aconteceu que no jardim, a linda criança que é Raul Ferreira, de 11 anos, neto do comendador. Ou seja, a criança abastada é a linda criança. As crianças, os capitães da areia, é os demônios, um bando de demônios. E daí, o problema do jornal e das autoridades a qual me referi e me defendi não ser, em dizer isso, não estar sendo panfletário, é que, por causa dessa matéria, que daí ela faz citações, né, nessa matéria, ela se refere ao chefe de polícia, ao juizado de menores, ao juiz de menor, ao diretor da casa do reformatório, e faz uma série de referência a autoridades que deveriam evitar que a linda criança, neta do comendador, fosse exposta a esse perigo. E também tem uma parte bem bacana depois eu volto nessa parte, que é quando o Raul, que é o neto do comendador, conversa com Pedro Bala. Mas eu vou voltar e eu falo depois o que eu vejo nessa fala dos dois. Daí, o chefe de polícia, ao ler a matéria, percebe que ele está sendo responsabilizado na matéria. Ele pega e escreve uma carta para o jornal e responsabiliza o juizado de menores, que o chefe de polícia não tinha como agir se não houvesse o mandado do juizado de menores. O juizado de menores, o juiz de menores no caso, vendo a carta do chefe de polícia, escreve e fala sobre os delinquentes da urbe e que esse não era um problema do juiz de menor, que o juiz de menor não tem como agir se os psicólogos, se as pessoas envolvidas com o problema dessas crianças, os assistentes sociais, os psicólogos, não levasse ao juízo esses problemas. Daí uma mãe escreve, dizendo que ela escreve para o jornal, que ela prefere ver o filho dela associado aos capitães da areia do que ver o filho dela num reformatório. Que o reformatório é um inferno. Daí o diretor do reformatório escreve para o jornal, culpando. Daí o padre, e daí na carta da mãe, a mãe faz referência ao padre, que o padre tentava salvar essas crianças, mas que nem o padre conseguia o apoio do reformatório, daquele inferno. Daí o padre escreve uma carta para lá, dizendo que ele foi até proibido de trabalhar. O padre José Pedro, que vai aparecer ao longo da história. É um padre que auxilia muito os meninos, né? Tem dois religiosos que auxiliam essas crianças nas suas necessidades mais brutais, porque as necessidades cotidianas de fome, de carência, elas acabam se virando entre elas mesmo. Mas quando é com doença, quando é alguma orientação, eles buscam no padre José Pedro e na mãe de santo Aninha. Então são as pessoas que são referências para eles, autoridades sobre eles, essas duas pessoas, o Zé Pedro, o padre, e a mãe de santo Aninha. E o padre também escreve ao jornal falando dos problemas que ele teve no reformatório. Daí, o diretor do reformatório escreve ao jornal. E é curioso a carta do diretor do reformatório, porque é aquele tipo de carta, é aquele tipo de
ação em que você, primeiro, desmoraliza quem você pretende se opor, e depois você fala do que você faz, ou que deixou de fazer, ou que é a sua obrigação, ou que não é a sua obrigação. E a carta dele caminha por esse caminho, por essa seara aí de, primeiro, desmoralizar o padre, desmoralizar a mãe, para depois falar o que era a obrigação dele. E que ele fazia um trabalho, e que daí ele convida a imprensa para ir lá. A mãe já tinha antecipado: se eles chamarem vocês para ir lá, não vai no dia marcado por ele, vai no dia que vocês quiserem ir, para que vocês surpreendam e pegam como as coisas são no dia a dia, como elas são realmente, como elas acontecem no reformatório. Mas o jornal acaba indo lá no dia marcado pelo diretor, e faz uma outra reportagem, daí com a visão que eles apresentam para. E essa é uma. Eu acho que o Jorge Amado foi muito feliz nessa escolha desse tipo literário que ele começa o livro, que é com a notícia e com as cartas, porque através disso ele já mostra o preconceito social, ele já centraliza os seus personagens, eles são vistos socialmente dessa maneira, é assim que as autoridades o enxergam, é assim que a sociedade os enxerga, é assim que essas crianças são vistas. E daí você começa a história com Sob a Lua, num velho trapiche abandonado, o capítulo sobre a Lua, um velho trapiche abandonado, e começa com o trapiche. Aí que você vai entrar na vida real dessas crianças, não a vida dos jornais, a impressão que os jornais têm e que elas pretendem construir. E daí, eu logo no começo, que é na segunda parte ali desse capítulo, tem uma oração do Pirulito. O Pirulito é um personagem que ele deseja ser padre, e ele é muito devoto, e ele é muito cuidadoso com. Ele foi na igreja um dia, e ao chegar na igreja ele foi impactado por aqueles rituais, por aquilo tudo, e ele se converteu de coração mesmo, e ele roubava para comer, para ajudar o bando, mas ele via nisso um pecado, mas ele falou: eu não posso trair os meus companheiros, né? Então ele continuava roubando para se alimentar, e depois rezava por esses pecados que ele reconhecia como pecado, e ele pediu para o padre Zé Pedro que ele queria ser padre, e o padre Zé Pedro o ajuda até quando pôde. Por fim ele vai ser um frade mesmo, vai conseguir ser um frade. E ele tem quando eu falo que o Jorge Amado foi muito feliz, porque quando ele começa a apresentar a vida real dessas crianças, ele coloca o Pirulito orando. E o Pirulito aparece assim: o Pirulito, então, foi para o seu canto costumeiro. Dormia invariavelmente ali onde as paredes do trapiche faziam um ângulo. Tinha disposto carinhosamente as suas coisas: um cobertor velho, um travesseiro que trouxera certa vez de um hotel onde penetrara, levando malas de um viajante, um par de calças que vestia aos domingos, junto com uma blusa de cor indefinida, porém mais ou menos limpa. E pregados na parede, com pregos pequenos, 2 quadros de santos. Um Santo Antônio, carregando o menino Deus. Pirulito chamava Antônio e tinha ouvido dizer que o santo era brasileiro. E uma Nossa Senhora das 7 Dores, que tinha o peito cravado de setas. Sob o seu quadro, uma flor murcha. Pirulito recolheu a flor, aspirou e viu que não tinha mais perfume. Então arranjou junto ao bentinho que trazia no peito
e do bolso do velho paletó que vestia, retirou um cravo vermelho que colhera num jardim, mesmo sobre as vistas do guarda naquela hora indecisa do crepúsculo, e colocou o cravo por baixo do quadro, enquanto fitava a santa com um olhar comovido. Logo ajoelhou-se, e os outros, a princípio, faziam muita pilhéria quando o viam de joelhos rezando. Porém, já haviam se acostumado e ninguém mais reparava. Começou a rezar, e seu ar de asceta se pronunciou ainda mais, e seu rosto de criança ficou mais pálido e mais grave, e suas mãos longas e magras se levantaram ante o quadro. Todo o seu rosto tinha uma espécie de auréola, e a sua voz tonalidades e vibrações que os companheiros não conheciam. Era como se estivesse fora do mundo, não no velho e arruinado Trapiche, mas numa outra terra, junto com Nossa Senhora das Sete Dores. No entanto, a sua reza era simples e não fora sequer aprendida em catecismo. Pedia que Nossa Senhora o ajudasse a um dia poder entrar para aquele colégio que estava no Sodré, e onde saíam os homens transformados em sacerdotes. Essa é a oração desse demônio, que o jornal tratava como demônio. E ele tinha uma convicção da sua vocação e um desejo de coração mesmo de ser, que ele via nos seus atos o pecado. Ele deixou de se deitar nas areias com as meninas que eles chamavam de as areias, eu não lembro agora a expressão, mas tipo nas coxas quentes das meninas nas areias do cais. Então, porque ele começou a ver naquilo o pecado, e ele começou a ver, a se policiar moralmente, com a moral religiosa mesmo, e sem nenhuma instrução. Isso vinha do seu aprendizado mesmo, de enxergar naquilo, porque ele não fazia catecismo, ele não era escolarizado, ele sabia ler. Ele, o professor, o Pedro Bala, tinha alguns aqui que sabiam ler, que ali depende da fase em que você perde seus pais, né? Alguns perderam, vai ter a Dora mesmo, vai perder os pais para praga, né? Para bexiga, então ela vem já foi uma menina criada em lar de família. Então ela vem quando a praga vem e desgraça a vida dela. Então vai ela e o filho e o irmão parar lá no Trapiche. Chega lá, ela quase é estuprada. Ela não foi estuprada porque o Pedro Grande a defendeu, que foi ele que tinha levado ela para lá, né? E é curioso isso, porque eles têm uma moral, eles têm uma ética, e essa ética, essa moral é construída sem nenhum parâmetro, como aqui no caso do pirulito, ele não tem um parâmetro, por exemplo, no catecismo, ele não tem um parâmetro na escola regular, que cria, que coloca réguas morais, né? São morais deles mesmo, como por exemplo, no dia que a Dora chega no Trapiche, logo no começo do livro, nós vamos ver que o Pedro Bala estupra uma menina. E quando ele vê que ela é virgem, daí ele estupra sem que ela perdesse a virgindade, mas estupra. E você está vendo a construção do personagem, a descrição desse personagem, de uma maneira que você tem empatia por ele. E de repente ele está forçando uma menina a fazer sexo com eles contra a vontade dela. E a menina em desespero, por fim a menina acaba concordando para poder se livrar, porque daí ele concorda e não violar a virgindade dela, daí ela pega e concorda para se livrar dele, e quando ela sai praguejando, você fica com ódio dele, um cara que você acabou de ter empatia, você começa a ficar com raiva do cara. Mas é porque é uma moral construída em cima de razões próprias deles mesmo. Depois eu continuo falando sobre essa questão da moral. Ingrid, pode falar.
Não, é porque justamente essa parte que eu queria comentar, esse trecho Fala um que pouquinho mais alto, Ingrid, está Ah, bem baixo. melhorou? Isso, É isso. porque a Deb que eu não sei mudar. Ah, Mas assim, aproveitando esse trecho que você comentou, por favor. assim, a primeira vez que eu li o livro, assim, eu era tipo, mais jovem, e foi bem na época que lançou o filme. E eu fiquei naquela agonia, né? Ah, vou comprar o livro primeiro para depois assistir o filme. Acabou que eu não consegui comprar o livro na época, fui assistir o filme. E os comentários falavam muito dessa questão de como adora ser loura, fazer diferença e não sei o quê. Enfim, fui ler o livro. E quando eu comecei a ler o livro, eu tive esses mesmos sentimentos que eu estava comentando, assim, você começa a ler, você vê os absurdos, a forma como era tratada, como essas crianças eram abandonadas, e assim, como você quer cobrar que uma criança que nunca teve nenhum suporte, nada, nunca, tipo, literalmente década de 40, 40 que está tentando sobreviver em tempo de varíola, tipo assim, não tinha para onde correr, de alguma forma se comportasse como, ai, meus filhos, ou algo nesse sentido. Só que quando chega justamente nessa parte, que o Pedro Bala estupra a menina, eu lembro que eu, tipo, fui me agoniando, porque assim, eu tive esse sentimento de empatia e de repente veio esse baque em cima da gente, assim, em mim, sabe? Só que para mim, um dos maiores baques foi eu tava lendo assim, já com a raiva no meu coração, eu falei, eu não acredito, pô, como é que você faz isso, assim? Só que justamente no final desse capítulo, desse trecho, eu até tava procurando aqui a parte para comentar, que ele fala que assim, desespero de sua vida de criança abandonada e perseguida. A pena que sentia pela pobre negrinha, uma criança também. E aí ele reflete, uma criança também. Ouvindo a voz do vento no samba que cantava, uma voz dizia dentro dele. E eu lembro quando eu senti um impacto tão grande quando ele, tipo, ele não era um adulto, assim, ele era uma pessoa que era um líder para um monte de criança, tentando cuidar delas, sobreviver delas, e de repente, assim, ele percebe o mal que ele fez, e aí ele se toca que, tipo assim, ele não é um adulto malvadão, tipo, ele é uma criança, e eu lembro que foi como se eu tivesse, assim, saído do meu corpo, porque eu fiquei, assim, todo aquele ódio que eu estava sentindo, fiquei, tipo, meu Deus, Pedro Paulo, alguém socorre essas crianças, pelo amor de Deus, alguém dá uma ajuda. E a gente tem muito sentimento com sem pernas, né? Porque é alguém que parece que tem uma chance e aí não conseguia, também eu vou usar a palavra devoção, mas acho que comprometimento com o pessoal, assim. Então, assim, os sentimentos é muito mistos, mas eu lembro até hoje do baque que eu senti quando eu estava lendo e ele fala assim, uma criança também. E assim, para mim foi li depois umas 3 vezes seguido o livro, porque eu falei, meu Deus, Jorge Amado, realmente você é genial. Eu só queria comentar mesmo, aproveitar que você estava comentando essa parte. Não, e por favor, faça mesmo o comentário. É ótimo que tenha. Pode falar, Ana. Voltando, boa noite, gente. Boa noite. É um livro extremamente complexo, né? É difícil de ler, é difícil de entender, é difícil não ser preconceituoso, ele é muito difícil, né? Assim, eu acho que exige uma preparação mesmo muito grande da gente. Quanto ao pirulito, só para voltar lá no pirulito, a vocação, né? Para quem? Porque esse livro nos remete a diversos ângulos, né? Então, cada um vai ler daquele ângulo que você acredita, que você, né, segue, sei lá. Mas a questão vocacional dele, para quem acredita, né, ela já vem com a gente, né? Então, independente do meio que você vai viver, aquilo vai viver. De uma forma ou de outra, ele vai ser aquilo a que ele veio. Né? É o caso dele, porque todas as circunstâncias ali eram desfavoráveis, né? Mas a fé dele era uma fé assim inabalável, né? Acima de tudo quanto é coisa, ele tinha aquela fé, e uma fé assim que a gente hoje nem vê nas pessoas muito, né? Porque é uma fé extremamente comprometida com o outro, com o ser. Então, assim,
É um personagem muito lindo do Pirulito. Ana, e no meio de tanta corrupção, né? A vida, tanta precariedade assim, e aquele menino sem orientação nenhuma e tão inclinado a fazer o certo, a querer o desejo dele. Eu não sou tão determinista quanto você. Você acha que o que está para acontecer vai acontecer. Mas, pelo visto, o Jorge Amado é. Por quê? Você vai ver que não só o Pirulito, o que estava para acontecer, acontecia. Por exemplo, o Pedro Bala. O Pedro Bala era filho de um grevista e ele acabou se tornando um sindicalista no final, né? Ele vai para o Pedro Bala acaba fazendo isso. O Volta Seca, né? Volta Seca. Também acaba seguindo os passos do padrinho. Então acaba havendo um determinismo. Essas pessoas acabam, por mais que tudo tenha acontecido na vida deles, no final da história, quando você vai ver aqui as outras notícias de jornal, porque o livro começa com notícias de jornal e termina com notícias de jornais. Então, você vai ver a vida deles, todos acabaram, como você colocou, de forma determinada. O que tinha aquela vocação para clérigo ele virou frade, que foi um caminho que o padre Zé Pedro encontrou para poder, acho que é Zé Pedro, né? Encontrou para que ele, Zé Pedro, para que ele não perdesse para que ele tivesse a oportunidade de se consagrar, né? Então ele vai para a escola lá de frades, ele se torna um frade. O outro acaba se tornando um militante mesmo de sindicalismo, como era o pai dele, duqueiro e grevista. O outro segue o padrinho, que ele, você vê eles no carrossel ali, querendo, que ele queria era ser um cangaceiro do grupo de Lampião, e ele vai ser o cangaceiro. Então, esse determinismo que você fala sobre o Pirulito não ocorre só nele, ocorre em outros também. Tá? Tem outros que as coisas são determinadas a acontecer mesmo, independente da trajetória, eles vão acabar sendo. Não sei como que Jorge Amado estava nisso aqui, né? Pode falar, Ingrid, porque eu não sei o pensamento do Jorge Amado quanto a essa questão do determinismo. Não, é só mais um comentário. É porque, assim, Por favor. quando eu assisti o filme, que... Bom, não é spoiler, né? A Dora morre no final. Que triste. E eu sofri... Eu acabo me apegando muito às histórias. Então, assim, quando a Dora morreu no filme, eu falei, não é possível. Eu acho que é só por causa do filme. E fui na ânsia de ler o livro. E durante o livro, a sensação que eu tinha, eu falei, não, ela vai sobreviver no final, né? E quando ela morre, eu acho muito interessante, porque, assim, eu sempre fui muito... Eu não sei se a escola literária é do romancismo brasileiro, não sei. Alguma escola da literatura que a gente estuda na escola, que as mulheres sempre morrem no final, elas sempre são apaixonadas e sofrem, tipo Primo Basílio, alguns livros assim. E eu sempre me irritei muito com essa questão. Mas quando a Dora, ela falece, eu achei tão, como é que pode dizer assim, corajoso, acho que da parte do Jorge Amado, não corajoso, mas assim, foi tão contra o que eu lia, contra esse final feliz que a gente imagina que tem que existir, sabe? Literalmente estava tendo uma epidemia, assim, estava tendo um caso de varíola na época, de bexiga. Eles não eram vacinados, então é natural que alguns dos membros que falecessem disso, fossem contaminados disso. O Pedro Bala sofrendo lá no reformatório, e no final seguindo as vidas. Eu achei aquilo tão bonito, tão assim, que a morte da Dora não deixa um gosto amargo, sabe? Assim, deixa um gosto da realidade que foi e do que é e que continua sendo, e que tipo assim, que Pedro Bala e os outros membros seguiram os caminhos, seguiram os seus sonhos, como se fosse um grande sonho, na verdade, eu acho, assim, o final do livro.
E eu só queria comentar isso, porque, assim, por incrível que pareça, quando Dora morre, eu falei, caramba, realmente a realidade é dura, mas eles seguiram os caminhos deles, eles foram virar sindicalistas, se tornaram padres, e continuaram, assim, eu acho que mais realidade, sabe? Eu acho que traz mais realidade, assim, eu acho que o professor virou pintor como ele queria, né? Tudo. Isso, assim, foi reconhecido, encontraram ele, foi estudar fora, e assim, é bem legal mesmo. Eu, Ingrid, divirjo de você num ponto aí. Porque eu não sei, na verdade, eu já li Jorge Amado há muito tempo atrás, quando eu era mais adolescente, e eu fui criado dentro da Assembleia de Deus. Então, meu pai é assembleiano, e quando eu li Jorge Amado, ele falava de coisas que eu não podia nem pensar, que era pecado, era, né? Quando eu li Tieta do Agreste, a hora que começa Tieta do Agreste, na edição que eu li, tinha assim, como esse textinho assim, daí tinha uma frase do Bafo de Bode assim: que belo pé de buceteiro. Aquilo fez com que eu lesse o livro, que é um calhamaço. Por quê? Porque era totalmente fora da minha realidade. Mas o Jorge Amado, e eu, quando li as coisas do Jorge Amado, eu não li com uma visão acadêmica, com uma visão assim, procurando localizar o escritor dentro de uma escola literária ou dentro de um pensamento filosófico, ou contextualizar os seus personagens como de uma época dessa e dessa forma. Por que eu estou dizendo isso? Porque você falou sobre as personagens femininas. E eu vejo no Jorge Amado, nessa história aqui, se não uma oposição nos personagens mulheres, porque ele vai falar sobre as mulheres, lá no final, inclusive, ele fala sobre Rosa Palmeirão, fala sobre as mulheres grandiosas que a Bahia teve, né? Só que quando as crianças, no começo da história, quando, deixa eu ver em qual página que está, quando ele constrói a história e ele acaba criando exclusão dentro da exclusão. Quando Pedro Bala decide que os pederastas passivos não poderiam ficar no grupo, e ele decide isso por causa de uma pregação do padre, eu acho que o padre se sentiu até culpado depois, porque o Pedro, pelo jeito, era bem... ele colocava uma coisa na cabeça e ele via aquilo como um erro e acreditava mesmo. E o padre tinha falado sobre a pederastia passiva. E ele fala uma coisa bastante complicada, em que ele diz assim, primeiro ele diz assim, vai estar na página 112 dessa versão da Companhia das Letras. Ele diz assim, ó, uma tarde em que estava o padre e estava João de Adão, o doqueiro, disse que a culpa... Não, isso não. Mas esperava que Deus inspirasse um dia e até lá ia acompanhando os meninos. Isso aqui é o padre Zé Pedro. Conseguindo, por vezes, evitar atos de malvadeza das crianças. Fora mesmo ele um dos que mais concorreram para exterminar a pederastia no grupo. E isso foi uma das suas grandes experiências no sentido de como agir para tratar com os capitães da areia. Enquanto ele lhes disse que era necessário acabar com aquilo, porque aquilo era um pecado, uma coisa imoral e feia, os meninos riram nas suas costas e continuaram a dormir com os mais novos e bonitos. No dia em que o padre, dessa vez,
ajudado pelo querido de Deus, afirmou que aquilo era coisa indigna num homem, fazia um homem igual a uma mulher. Opa! Fazia um homem igual a mulher. Pior que uma mulher. Ele está qualificando a mulher num extrato inferior e, no caso, os meninos que deitavam por prazer com outros meninos, colocando ele numa condição inferior até a das mulheres. Então, aqui, por esse trecho, Ingrid, eu divergia de você quando você falou sobre o destino dos personagens femininos, essa posição dele de colocar a mulher como pior que homem. E os gays, no caso, pior que mulher. Ele acaba criando uma hierarquia de qualidade aí. Daí fala, Pedro Brado tomou medidas violentas, expulsou os passivos do grupo. E por mais que o padre fizesse, não o quis mais ali. O padre se arrependeu do que falou, porque ele viu que aquelas crianças ficaram desamparadas. Inclusive, teve crianças que foi para o grupo do Ezequiel. Dá licença um pouquinho. Essa fala aí era do narrador ou era do Pedro Bala? Era do narrador falando sobre o padre orientando. Era do narrador. Mas não era do autor em si, né? Não era o personagem falando, não. Era o narrador falando que aquela orientação do padre acabou gerando aquela decisão do Pedro Bala de não aceitar os passivos mais no grupo. E daí o padre até se arrepende, que ele fala aqui, ó, e por mais que o padre fizesse, não quis mais ali. Ele não quis mais os meninos passivos ali. E daí o padre percebe que cometeu um erro. Por quê? Porque essas crianças agora ficariam mais desamparadas, porque não tinham mais a proteção do Pedro Bala. E alguns deles acabou indo para o grupo do Ezequiel, que era um grupo muito mais violento, era um grupo pior. Né? Então, Ingrid, nesse aspecto é que eu fico pensando sobre o personagem dele aqui ser contraditório por essa qualificação entre homens, mulheres e gays, porque ele acaba criando castas dentro de castas, né? Ele acaba criando exclusão dentro do grupo já de excluídos, né? Que no caso aqui são as mulheres e os gays. Quando ele chega quando a Dora, o Pedro Grande chega com a Dora no trapiche, em que o Sem Perna queria estuprar a Dora. Quando o Pedro Bala chega no barracão, o que ele diz é, você tem direito. Que ele tinha direito de estuprar a menina. Aí entra aquilo que você falou, né, Ingrid, sobre a questão de serem crianças. Eles não têm referência moral, né? A moral ali é toda criada por eles mesmos, né? Então, para eles existia essa regra de que eles tinham esse direito sobre o corpo daquelas meninas. E no caso ali, quando o Pedro Grande apela para a infantilidade da Dora, né? Fala, ela é uma criança e eu vou atacar você. Ele fala para o Pedro, né? E olha que ele fala para o Pedro Bala. E olha que ele tinha um amor pelo Pedro, que tem uma hora que o padre está falando no barracão, e as crianças começam a rir da roupa rasgada do padre, da batina rasgada do padre. E o Pedro Bala, ao perceber que eles estavam rindo da batina rasgada, ele faz uma coisa que desvia a atenção das crianças. E o Pedro Grande percebe aquilo e ele, a hora que ele vê o que o Pedro Bala faz, sem chamar atenção, sem nenhuma repreensão, ele fala, por esse cara eu me martirizava. Eu aceitava ser cortado de facão por ele, em defesa desse cara. Você vê o quanto que ele amava o Pedro Bala por causa da liderança, sem imposição que o Pedro Bala exercia sobre essas crianças. E a proteção, né? Pode falar, Ana. Você está com o microfone emudecido. Eu não estou conseguindo abaixar a mão, mas eu vou falar agora sobre a Dora.
Que Eu aí... prefiro que você levante a mão, porque daí você fala. Não, é que Eu não minha fico, mão fica sempre assim, eu não estou eu não fico entendendo ela. centralizando É, a narrativa aqui. então, sobre a Dora, a morte dela, eu penso que ele ficou meio sem saber assim o que faria com essa menina, porque vamos pensar nós aqui, né? Ela não foi uma menina que tinha assim vivido na rua desde pequena. Ela foi viveu numa casa, num lar, tinha regras, né? Ela sabia Porque ele foi o cozinhar, primeiro dia dela na rua, né? sabia costurar, sabia tudo. Aí já entra uma extrema carência das políticas sociais, porque se ela tivesse sido acolhida lá no dia que a mãe dela morreu, né? Ela não ia para a rua, mas ela vai, quer dizer, mas aí ela não tem todo esse trejeito de rua, nem saúde para a rua, porque imagina você viver na rua o dia inteiro, sem tomar banho, comendo comida de qualquer jeito, você vai criando anticorpos, né? Para aquilo ali, ela não tinha. E o que ia ser feito dela depois? Né? O que ia ser dela? Então, acho que ia ser muito difícil assim, para o próprio autor encontrar o caminho para Dora. Eu penso assim. Aí a morte dela, ela veio, passou por ali, trouxe muitas mudanças, né? Ela mudou, assim, ela ficou 3 meses, eu acho, ali, 4 meses, né? Ela ficou 4 meses, mas todos se sentiram muito acolhidos por ela, né? Tinha uma afeição muito grande. Aí que ele fala que ela foi amiga, irmã, noiva, esposa, quer dizer, os diferentes papéis que ela conseguiu realizar em 4 meses, né? É tipo assim, eu sou muito voltada à parte transcendente, né? E esse livro nos remete muito à transcendência da alma, porque assim, quem já foi à Bahia, quem viveu um tempinho lá, né, que seja, talvez assim, se vai só para turismo ali por cima, você não consegue perceber, mas é um estado extremamente diferente dos demais, né? Então, uma pessoa que mora no sul, por exemplo, se vai para Salvador, principalmente, hoje, até estava conversando com umas pessoas da Bahia, está falando que tem muitos evangélicos agora, mas assim, catolicismo, mas é aquele catolicismo que era de antigamente, que não é esse catolicismo que nós temos hoje. Então, aquele mais tradicional, tipo os padres aí, né? Que, umas coisas que esses padres falam que, pelo amor de Deus, né? Mas não vem ao caso. Então, mas lá é candomblé, né? São as religiões afro. Então, é isso que ele traz muito para nós, né? O Jorge Amado. E daí, assim, voltando a Dora, o que ia ser feito dela? Então, assim, voltando à transcendência, eu penso que ela foi um espírito de luz que passou por ali, né, auxiliou aqueles meninos, porque muitos tiveram uma pequenina transformação, mas tiveram com ela, tá? Mas a minha fala é outra, tá? Eu tenho diversos estudos. Mas assim, eu entendo que ela tinha mesmo que morrer, ou ia aparecer alguém lá para levá-la para outro canto, ela já não ia querer ir mais, porque ela ficou assim fascinada por aquele mundo ali também, né? Então é isso. É incrível essa personagem, né? E você vê a genialidade do Jorge Amado, porque ela, ao ir para o Trapiche, ela escapou de um abuso lá na casa da dona, que a mãe dela lavava roupa. Porque o filho daquela senhora não olhou para ela com a menor piedade, ele estava olhando para ela como alguém a ser abusada, né? E se ela tivesse conseguido, se ela não fala que ela era bexiguenta, que os pais morreram de bexiga, ela poderia ter sido admitida lá naquela casa. E daí aquele rapaz teria desgraçado ela. E quando ela vai para a rua e, na verdade, ela acaba encontrando o Pedro Grande por causa do irmão dela que vai comer fruta, né? Vai comer a fruta junto com o Pedro Grande lá. Eles se alimentam juntos lá. E ela, quando compra o pão, reparte com o Pedro também, né? Daí o Pedro leva ela para o Trapiche. E é muito bacana aquilo que o Pedro faz, porque o Pedro, com todo o amor que ele tinha pelo Pedro Bala, ele chega para o Bala e fala para o Bala, olha, você não vai tocar nela, porque se você tocar nela, eu te furo. E ele pegou a faca e falou, você não toca, ela é uma criança. E ele continua, e ele começa a querer chorar, dizendo, ela é uma criança, você não vai tocar numa criança. E
E daí ele chega a riscar 2, né? Ele risca o sem perna e risca o outro lá, e ele risca com a navalha. Então eles se entreveram mesmo, e ele em defesa dela. Então aquilo ali já é uma apresentação de que eles estavam, olha, aqui tem proteção, né? Aqui você não vai acontecer igual iria acontecer naquela casa que o cara ia abusar de você. Aqui não, aqui você vai ser protegido. Né? E foi, né? Tanto que quando ela se entrega a um homem, é um pedido dela, porque ele não faria. O Pedro Bala, com todos os. A gente viu ele estuprando a menina na areia e tudo, né? Ele dando liberdade pro sem perna estuprar a Dora, e ele, na hora que ela fala, eu quero, que ela viu que ela ia sair da vida e ela não queria sair sem experimentar esse prazer, né? De conhecer um cara que ela gostava. E daí ele teve a decência de dizer não. Ele acaba atendendo ela, né? Mas ele foi decente naquele momento, né? Pode falar, Ana. Eles tinham um senso moral assim muito muito interessante, né? Que a gente não compreende mesmo, mas entre eles lá havia essa compreensão e cumprimento, né? Mas assim, uma coisa que eu não consegui descobrir, eu não sei se vocês conseguiram, é porque que os policiais não encontraram o Trapiche. Porque vivia falando onde mora, onde essas crianças se escondem, será o que o autor quer dizer com isso? Porque, assim, é lógico que se quisesse iam conhecer, não é? Um Trapiche lá em Salvador, era só alguém seguir, não é? Então, assim, eu não consegui entender por que essas crianças não foram descobertas. O papel dos policiais no livro, Ana, ele é muito... Gente, é de um sadismo, né? Você vê, eles entraram na cabeça de uma criança de uma maneira que o sem perna, eles ficaram batendo de rei no sem perna só para ver ele correndo mancando e em volta de uma sala. E saía do rei de um, entrava no rei do outro, né? E o menino não tinha mais sono. Todo o sonho dele era com aquela tortura, né? Então, o papel dos policiais aqui é meio... não sei assim exatamente o que ele pretendia, né? Claro que ele foi vítima de um regime militar, né? E o Jorge Amado. Então, talvez isso tenha a ver em como ele retrata os policiais aqui. Pode falar, Adrian. Boa noite. Boa noite. Eu também acho muito interessante como cada nome dos personagens, cada vulgo, assim, carrega uma história dessa criança, né? De como o autor vai desenvolvendo. E também esse ódio que você estava falando dos policiais, né? Dos sem pernas, acaba meio que culminando na morte dele, né? No final do livro. Você estava falando também sobre determinismo, como alguns finais acabaram dos personagens, né? Tipo, o Volta Seca, que foi pro cangaço, o Gato, que virou um vigarista, que foi para Ilhéus e depois aproveitou outra febre. E, eu acho que no mais é isso. Sim, Adri, obrigado pela participação. De fato, eu tinha até no determinismo, eu tinha esquecido do Gato. O Gato, desde criança, ele queria ser aquilo, né? E ele foi também, né? Foi mais um que teve o Gato, daí teve o professor que virou o pintor também, né? Quanto a essa questão, Adria, que você colocou, pode falar, Ana Lúcia, que daí eu organizo meu pensamento aqui. Só para completar da questão dos nomes, e o Sem Pernas não tinha um determinismo assim, porque desde o início, desde esse evento e de tudo, ele ficou uma criatura extremamente fora, assim, né? Tinha muito ódio, tinha muita mágoa, não conseguia ser... Nada alegrava ele, nem quando ele recebeu carinho de pessoas, e ele era muito crítico, e ele acaba se suicidando, né? Então, assim, ele ficou sofrendo o tempo todo e se suicidou no final. Pode falar, Ingrid.
Não, só é que eu acho que o que marcou mesmo, além dessa situação com os policiais, foi muito quando ele vai lá para casa e que ele é adotado e recebe amor, e aí ele tá lá para os meninos invadirem, né? E eu acho que ali ele meio que sentiu o amor e não conseguiu, né? Tipo, tanto pelo comprometimento com o grupo. E eu acho que ele começa. Já tinha não quero dizer que ele era. Eu já tinha uma questão com ele, eu acredito que nesse momento ele meio que cortou de vez, sabe? E aí só foi meio que ladeira abaixo, assim, para findar nesse fim dele. E aí eu só queria comentar um pouco sobre a pergunta da Ana Lúcia, né? Assim, como é que eles não achavam? E eu acho que isso é um exemplo perfeito de como, mesmo esse livro do início da década de 30, Sim. ele ainda reflete muito a realidade de hoje. Assim, a gente vê crianças no sinal, a gente vê crianças sendo abandonadas, a gente vê crianças em abrigos, e a gente permanece com o julgamento. A gente e sabe assim, como assim tem crianças andando na rua e não tem o Estado lá agindo? Não estou dizendo que eu tenho a solução, mas assim, é algo que você lê e é como se você estivesse lendo hoje, atualmente, assim. É como se fosse ligar, em vez de estar lendo no papel o jornal, você só ligou a TV e tá vendo, e você faz essas mesmas perguntas, assim, de como a gente deixa crianças, assim, sem essa proteção, sem aquela ideia de que para cuidar de uma criança precisa de uma comunidade. A gente ignora isso, e cada vez mais o individualismo ele vem adentrando assim na sociedade. A gente ignora essa criança abandonada, ela se torna um problema, vou botar entre aspas, um problema assim para a sociedade, né? Ela se torna um capitão de areia precisando roubar ou para sobreviver, e a gente se torna o mesmo pensamento dos jornais da época, assim, de essas crianças precisam ser presas, baixa a menoridade penal, enfim, essas mesmas questões ainda perpassam pela gente, sabe? E eu acho que é muito isso, assim, tipo, por que eles não acharam? Porque ninguém chegou lá para os policiais e falou assim, vai lá em tal canto e pega esses caras que eles estão me irritando. Alguém de poder fazer isso. Então era só uma mazela social que ia se lidando. Tanto é que quando eles adentraram, tipo assim, na delegacia, eles chegaram tão perto deles, eles conseguiram atuar diretamente com isso. Tava fácil, prendeu e levou Pedro Bala lá para internar lá na casa. Enfim, eu acho que aí, quando chegou o problema mais perto deles, conseguiram atuar, porque já estava perto deles. Mas para eles tanto faz, é uma mazela que não afetava diretamente eles, nem eram demandado para eles por alguém importante, como um dono do jornal, enfim. Eu só queria comentar mesmo isso. E esse seu comentário, Ingrid, tem muito a ver também com o que o Adria falou sobre a questão dos nomes das crianças, né? E o que você comenta sobre ser só criança, né? Gente, aquele capítulo do Carrossel é de uma beleza, de uma emoção. Você vê o Sem Pernas, ele compra um ingresso para poder andar no carrossel. O Volta Seca subia naquele carrossel, ele se sentia o lampião no carrossel. É o único momento que o Sem Pernas esquece da tortura é quando ele subia no carrossel. E é uma coisa muito simples, gente, você pensar no que é um carrossel. Ou seja, não é o carrossel, é porque eles são crianças, eles precisavam estar mesmo vivendo aquelas coisas, e o que acontece? Justo naquela hora, passa a mulher lá, que depois vai acabar afastando o padre da vida deles, que a mulher fica indignada porque o padre estava junto com as crianças no carrossel. E é muito emocionante de diversas maneiras aquela parte do carrossel, porque o padre ia roubar a igreja para pagar o ingresso para eles, e eles acabam, né, ele achou estranho que as crianças não reagiram quando ele disse que ia pagar o ingresso para eles andarem no carrossel. E depois ele acaba indo, né, porque o menino trabalhava lá. E quando o Sem Pernas tenta pela primeira vez andar no carrossel, o cara
não deixa ele subir no carrossel. E ele tinha comprado o ingresso. Ele tinha trabalhado e comprado o ingresso. E não deixa porque ele estava maltrapilho. Ele vai e rouba o cofre, o caixa do cara, e rouba 5 vezes mais do que o valor do ingresso, né? E sai correndo. E ele, na hora que ele está correndo, e os caras estão correndo atrás dele, ele feliz porque ele tinha dado um prejuízo para o caixa, mas ele reflete, né? Que ele não queria aqueles 5 vezes mais, ele queria era subir naquele cavalo com cara de dragão. Então é muito triste essas crianças, toda essa privação, né? E uma coisa que eu acho bastante curiosa é o tamanho do sonho, né? Com base, de novo, no capítulo do Carrossel. O capítulo do Carrossel é maravilhoso, ele é de uma crueldade, de uma, né, como os sonhos que possuímos, isso somos todos nós, como as projeções que fazemos, elas são reduzidas ao que conhecemos, né? Como esses meninos, como a Adria falou agora há pouco, sobre como eles acabam se destinando a ser aquilo que eles programaram, porque no sonho deles, eles é aquilo que eles viam, né? Então, o menino, ao subir ali e ser um cangaceiro num carrossel, é o que ele conhecia. A mãe dele contava para ele, ó, Lampião é seu padrinho, Virgulino é seu padrinho, te batizou. Daí ele, eu quero ser como o meu padrinho. O outro, quero, né? Todos os sonhos nossos, eles cabem dentro do que a gente contempla, do que a gente vê, né? Pode falar, Ana. Não, eu só Bom, ia as duas é... complementar. Pode falar, Ana, Peraí, claro. rapidinho. Oi, pode falar. Oi. Não, eu só ia complementar que essa cena do carrossel foi uma cena que marcou muito, e eu acho ela muito linda porque, que nem o senhor estava falando, sobre a questão que acho que é uma cena que traz de volta essa inocência das crianças pra gente, assim, que acho que é algo que é até um pouco perdido no meio de tanta violência, de tanta coisa que a gente vê acontecendo ali. E aí eu lembrei de eu até peguei aqui a minha anotação, que eu tinha marcado uma parte, não especificamente nessa cena, mas que me lembra muito, que ele fala bem assim: o que ele queria era felicidade, era alegria, era fugir de toda aquela miséria, de toda aquela desgraça que o cercava e o estrangulava. Havia a verdade e a grande liberdade nas ruas, mas havia também o abandono de qualquer carinho, a falta de todas as palavras boas. E que é a cena do pirulito, né? Sim. Então acho que isso assim exemplifica muito essa questão, acho que do carrossel, assim, e me marcou muito essa cena. A primeira vez que eu li esse livro, eu era adolescente, né? E aí essa cena ficou na minha cabeça, e mesmo eu não lembrando muita coisa do livro, quando eu estava comentando com a Adrian sobre esse livro, eu falei muito dessa cena que me marcou, assim, e poder reler isso foi muito especial também. Ele até descreve, né, Ana, que o senhorzinho França ganhou uma importância tal por dar aqueles sonhos a eles, né, de deles no final do expediente lá poder andar no carrossel, que ele era lembrado até nas orações das crianças. O senhorzinho era lembrado nas orações dos meninos. Então, veja a força disso. Eles só queriam ser crianças, né? E eu acho que esse querer ser criança está muito ali no que a Ingrid falou agora há pouco sobre o Sem Pernas. Eu acho que o Sem Pernas, depois que ele, como ela colocou, que ele conhece aquela ternura da Dona Esther, ele não conseguiu mais viver sem aquilo. Ele foi ele só foi se amargurando mais, porque ele, ele dependia daquilo. E daí ele foi tomando distância, ele já não conversava com todo mundo. E até que ele é perseguido, como o Adra colocou ali, e ele salta do elevador, né? Mas é um cara que o mundo não cabia mais ele, sem aquilo. Ele precisava daquilo. Então, é sonhar com o básico, né? Sonhar com o que a gente acha. Então, eu não à toa que a Conceição Evaristo estava aqui
no nosso texto inicial, né? Por causa desse, o que não faltou para ela foi isso, né? Ela teve esse carinho, essa referência materna, né? A mãe dela nunca foi ausente, né? E quando a gente vê as palestras da Conceição, ela geralmente a mãe dela está por ali, né? Tem algumas palestras dela de internet e a mãe dela está na plateia. E é como ela fala para a mãe dela, né? Sobre como a mãe dela fez diferença na vida dela, o amor da mãe dela. E o Sem Pernas teve esse problema, né? Ele usava isso para entrar nas casas. Eu sou um órfão aleijado, né? Ele usava esse problema físico e a sensibilidade das pessoas diante dele ser aleijado e órfão, e acaba entrando nessas famílias, né? Mas é curioso que na mesma casa o Pedro Bala ficava com a empregada da casa, né? Então, como as duas pessoas do mesma idade, vivendo o mesmo ambiente, tendo as mesmas experiências de vida, e como os dois foram encontrar na mesma casa coisas muito distintas, e que um foi encontrar uma parceria sexual e o outro foi encontrar o carinho de mãe, né? No mesmo ambiente, que é na mesma casa. O Pedro Bala ficava com a empregada e o sem perna ficava recebia os carinhos maternais, né? E é muito bacana nisso aí também, e atribuo, né, claro, a sensibilidade do Jorge Amado, é que quando a família percebe a ausência do sem pernas, eles não vão atrás do patrimônio. Eles noticiam o sumiço da criança. Eles estão procurando o filho perdido. Eles não estão procurando os bens. Eu falei, cara, que maravilha isso aqui, que sensibilidade, e toca a gente aquilo, que quando você vê a notícia do jornal, eles estão procurando pela criança. E não o demônio, como está lá no início da história, né? Estão procurando o seu filho, que eles estavam querendo criar ele como filho mesmo. E ele não soube viver sem esse carinho, que acho que os dois lados foram afetados de forma positiva. Só que, por Pedro Bala, ele entrou numa depressão, né? Gente, tinha muito mais coisas para falar. Esse livro é maravilhoso, esse livro é muito bom. Ô, Ana, você quer falar ainda? Pode falar. Não, a minha mãozinha está erguida aqui, mas não sei, não consegui abaixar. Tudo bem. Se for falar, a gente passa a noite, né? Tinha outras coisas para ser ditas aqui. Tem uma coisa muito interessante, que é o Jorge Amado chamar a cidade de Salvador de cidade da Bahia, né? Eu acho que com isso ele universaliza a cidade, porque daí você não fica assim, Salvador, né? É uma cidade da Bahia, né? E eu acho que isso leva também lá para aquela frase do Tolstói, né? Que ele diz: fale de sua aldeia e estará falando do mundo inteiro, né? Falará do mundo inteiro. E ele, ao falar da cidade da Bahia, ao falar dos problemas sociais de Salvador, 100 anos atrás, está falando a nós ainda, né? E principalmente nesse momento, porque nós acabamos também de sair de uma peste, né? Então, não só os problemas sociais, como também eles sofreram preconceito, igual a Dora sofreu preconceito quando a mulher lá nega o emprego para ela, nega por medo dela estar contaminada e colocar uma pessoa contaminada dentro de casa, né? Então, tem a questão dessa questão da saúde, tem toda essa questão da segurança, tem questão do abandono de crianças, tem a questão, são muitas questões que ainda são vigentes. A questão da mídia, dos poderosos, né? Como agem em relação
a sociedade em geral. E uma coisa que é bem interessante, que é como o padre acolhe, se preocupa e como a igreja afasta o padre desses meninos, né? Acaba que o candomblé que acaba sendo o esteio ali para eles, porque ela que continua, o candomblé que teve chance de continuar. E eles têm um comprometimento tão grande com as pessoas que os defendem, que você vê o Pedro Bala, ele se oferece à prisão para poder resgatar o santo lá do candomblé, do terreiro, né? E ele faz isso, e ele vai lá e devolve o santo para o candomblé, e daí volta essa questão das elites, né? Da sociedade mais elitizada, mais abastada. O santo ia ser entregue para um historiador que colecionava os santos de terreiro. Então o policial ia lá, fazia uma batida no terreiro, levava os seus símbolos, os seus... e depois vendiam para esses historiadores que negociavam isso, né, a altos valores por causa do valor que tinha como peça original de um terreiro na Bahia, né? Alguém mais vai falar? Hernando, só para a Oi. gente encerrar, é que, assim, como assistente social, nem posso entrar nas questões sociais aí, senão passa dia e noite. Mas, assim, eu lembrei muito do Quarto de Despejo. Lembra aquele livro que a gente leu? Sim. Que era, assim, as pessoas como animais, assim, né? Todos os dias buscando o próprio alimento, né? E sem nenhum auxílio do Estado, ou quando tem aquela precariedade, aquela coisa. Então, lembra muito em algumas situações, né? Principalmente essa busca pela comida, meu Deus do céu, né? E essas crianças, quando elas saem de casa, geralmente elas saem num ambiente igual aquele lá do quarto de despejo, né? Ambiente semelhante àquele. Elas saem dali para poder vir. Tem uma criança que vai para morrer em casa, né? E daí a gente vê o ambiente que ela estava, né? Que o padre leva ela para morrer em casa, que é quando o padre arruma problema, né? Porque ele teria ocultado, teria que ter levado para o leprosário e não levou. Gente, obrigado pela participação de vocês. Hoje nós tivemos uma reunião com um número pequeno de pessoas, mas com muita participação, isso é muito bom. Todo mundo oportunidade de falar, e falar como impressões de leitura mesmo, e não com didatismo, né? Só mesmo impressão de leitura. E é isso que a gente pretende com essas reuniões. Tá? Impressão de leitores. Gente, obrigado. O livro é ótimo. Tem muita coisa ainda que podia ser dito sobre eles, sobre o livro. Mas é isso. Quanto mais fica para nós deixarmos de expor, é porque o livro foi mais penetrante em nós e mais impactante ainda, né? E recomendo, viu? Olhos d'Água, Conceição Evaristo, um livro maravilhoso. Eu não sei dizer se é de contos ou se é de crônicas, mas é conto que eu li, por exemplo, parece uma crônica, né? Mas lindíssimo, emocionante, muito bom. Boa noite a todos, boas leituras. Boa noite, gente. Boa noite. Adorei. Apareça.